Por que o inimigo de nossas almas odeia tanto a família? Por que ele não quer que você tenha uma vida sentimental saudável? Por que ele não quer a sua família no altar? Porque a segunda vinda de Cristo tem relação com o mistério do casamento. E Jesus diz isso em sua palavra. Jesus sempre usou a cultura do seu próprio povo para ensinar as verdades espirituais. As suas palavras estavam enraizadas na sua própria vida, na vida que ele levava, na cultura a qual ele pertencia. Então, ele usava os acontecimentos dali para que as pessoas pudessem compreendê-lo melhor. Ele era galileu, falava do que acontecia na Galileia. Então, um desses mistérios envolve a antiga cerimônia de casamento galileu. Os seus discípulos conheciam bem aquela cultura, mas este casamento está conectado diretamente à vinda de Cristo. Tudo começa com o noivado, como hoje acontece conosco aqui. Nem todo mundo fica noivo, né? Mas o ideal é que seguíssemos aí a tradição, nós que cremos na palavra de Deus. Então, na cultura galileia, o noivado era público, acontecia na porta da cidade, diante de testemunhas, diante de anciãos. Havia um pacto escrito, apresentado. Se a noiva aceitasse, lembre-se que a noiva é a igreja, representa a igreja. A noiva aceitando, ela confirmava essa união e ela bebia do cálice da alegria que era oferecido pelo noivo. Lucas capítulo 2 fala sobre o cálice, né? O sangue derramado em favor da igreja. Então, quando a noiva aceita e ela bebe desse cálice da alegria, a gente lembra da cerimônia da última ceia, quando Jesus ofereceu vinho aos seus discípulos, selando uma nova aliança, uma aliança que duraria eternamente. Depois do noivado, o que acontece? O noivo vai morar com a noiva? Não. Eles se casam rapidamente? Também não. Depois do noivado, o noivo deixa a noiva lá na cidade, volta para a casa do pai para construir a casa onde eles vão morar. Então, o noivo, ele trabalha intensamente, construindo, organizando tudo para o grande dia. E quando acontecerá? O noivo não sabe. A noiva também não sabe. Ela se prepara, pensando no vestido, nos adornos, mas nem o noivo, nem a noiva ficam sabendo quando o casamento acontecerá. João 14:2 diz: Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou lhes preparar lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, Jesus disse. Então veja, é a representação da noiva. Então Jesus utiliza essa mesma linguagem para descrever a sua ida ao Pai e a esperança da igreja que o espera, a sua noiva. O noivo vai, trabalha, e na cultura galileia, o dia exato do casamento, nem o pai da noiva, nem a mãe da noiva, nem a noiva, nem o noivo sabem. Somente o pai do noivo tem autoridade para determinar quando vai acontecer. Então, quando ele percebe que está tudo pronto e ele resolve liberar, ele diz ao filho: vá e busque a sua noiva. Veja, Jesus disse em Mateus 24:36, o dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, somente o Pai. Então veja como está muito associado ao casamento galileu. Quando o pai decide que é o momento certo, ele vai dizer: filho, vai buscar a tua noiva. E isso acontece de qualquer maneira? Não, acontece à noite, gente. O noivo sai à noite com um cortejo, seus amigos tocam as trombetas e a noiva não pode ser pega dormindo, não. Ela tem que vigiar, ela tem que estar alerta. Lembre-se que a palavra de Deus diz que o Senhor virá ao som das trombetas. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Então, gente, o que acontece aqui? A noiva, ela não pode dormir. Em alguns estudos que eu li, havia a referência de que algumas noivas dormiam, inclusive, vestidas de noiva, porque se ele chegasse, elas já tinham que estar prontas. Não sabiam o exato momento.
tinham que estar preparadas. Em todo tempo elas tinham que estar em alerta. A parábola das 10 virgens, eu já contei isso aqui em uma mensagem, né? As virgens prudentes mantinham as suas lamparinas acesas e as imprudentes não, deixaram as lamparinas apagarem porque esqueceram o azeite. Então, as imprudentes e as prudentes representam as madrinhas, que estão ali junto com a noiva, velando, esperando o noivo chegar. Porque quando o noivo chega, indica que a festa vai começar. O noivo chega, a noiva é levada para a casa do pai dele, onde a celebração vai acontecer e ela dura muitos dias, um grande banquete. Mas a partir do momento que o noivo entra, a noiva entra, os convidados, as portas se fecham. E aí o que acontece? Lembrem-se novamente das virgens, não colocaram azeite nas lamparinas. Elas batem na porta e o noivo diz: eu não as conheço. Então hoje, gente, o que está acontecendo? A gente tem a volta de Cristo representada pelo casamento galileu, mas poucas pessoas acreditam no arrebatamento da igreja, na segunda volta de Cristo. E muitas pessoas acabam vivendo da maneira que querem. E veja como a família tem uma importância gigantesca em tudo o que envolve o amor de Cristo por nós. Tudo tem uma ligação direta com a formação da família. Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora. Então nós temos que estar atentos como a noiva. Nós somos a noiva. E, gente, como noiva de Cristo, você vai viver um relacionamento de qualquer maneira, você vai entrar na onda aí do mundo. Ah, eu vou ficar com essa pessoa, se não der certo eu fico com a outra, e se não der certo eu fico com a outra. Ou então tem um relacionamento e não cumpre o seu papel no relacionamento, não são cúmplices um do outro. A Bíblia diz que o homem deixa a sua casa e com a mulher se torna uma só carne. Mas hoje a gente vê muita coisa acontecendo. Então, se você não quer viver desta maneira, se você quer a sua família no altar de Deus, você precisa apresentar a sua família a Deus. Fátima, mas eu não tenho uma família, eu sou solteiro, eu sou solteira, eu não consegui me relacionar com ninguém até agora, mas a partir de agora você vai. Porque você tem que representar Cristo aqui na terra também. Você tem que ter a sua família. A única pessoa que não quer que você tenha uma família é o diabo, porque ele nunca vai ter uma família. Então ele quer que você viva desiludido, sofrendo, se entregando a qualquer pessoa, mas você vai sair disso agora, porque a gente vai orar todos os dias neste horário pela vida sentimental, para que você encontre alguém, para que a sua relação seja abençoada, para que a sua família seja abençoada, para que seus filhos sejam abençoados. Vamos falar das questões que envolvem o relacionamento, mas eu precisava contar isso para vocês, para que vocês entendessem que o diabo não tem intenção de deixar você ter uma família, de deixar a sua família em paz, porque tudo que Jesus fez, desde a criação até a segunda vinda de Cristo, tem como base o relacionamento familiar. Então a família é muito importante para Deus e nós temos que cuidar de nossas famílias. Então vamos fazer uma grande corrente de oração. Compartilhe esse vídeo com a maioria das pessoas, porque amanhã eu vou ver se eu consigo fazer ao vivo e a gente vai estar junto aqui falando das questões que envolvem vida sentimental, você solteiro, você casado. Vamos colocar a família no altar de Deus. Eu espero você. Deus abençoe.